Você já ouviu falar de um ataque militar que poderia mudar a percepção de uma guerra? Em 21 de agosto de 2023, um bombardeio aéreo ocorreu na Ucrânia, mas o que o mundo soube? Este evento não teve destaque nas manchetes, e as consequências permanecem escondidas. O que aconteceu realmente nesse dia fatídico, em uma base secreta a 20 quilômetros de Kropyvnytsk? Uma base que, oficialmente, nem mesmo existia. Neste complexo, cerca de 200 combatentes de diversos países se reuniram. Eram profissionais altamente treinados, desde experientes lutadores latino-americanos até especialistas técnicos de diversas nações. Todos estavam ali, almejando um futuro incerto, mas repleto de possibilidades financeiras. Por que tantos se juntaram a esse grupo? O que atraía esses mercenários? Dinheiro, e muito. Com salários mensais que poderiam ultrapassar $7.000, é fácil entender a motivação desses guerreiros. Mas o que aconteceu quando o ataque russo foi realizado? A precisão foi quase matemática, atingindo o refeitório durante a hora do almoço. E o resultado? Dado um impacto direto, dezenas de mortos e mais de 100 feridos, muitos deles em estado crítico. Contudo, a reação do mundo foi silêncio. CNN? Emudecida. BBC? Sem uma palavra. Até mesmo o New York Times tardou 3 semanas para mencionar o ocorrido, sem detalhes que pudessem ferir a narrativa. O que está acontecendo? Por que essa omissão generalizada? Esse silêncio gerou uma onda de especulações nas redes sociais. As pessoas questionam: o que realmente está sendo escondido? Será que temer o reconhecimento de mortes entre os mercenários é a razão por trás dessa conivente mudez? E as famílias? Como vivem com a perda, sabendo que os órgãos governamentais ignoram suas tristezas? A história que se desenrola por trás desse ataque é só a ponta do iceberg. O que mais está escondido? E por que as nações envolvidas preferiram não tocar no assunto? Um inimigo invisível se esconde nas sombras da geopolítica, onde a morte em batalha é tratada como um segredo inconfessável. Quando a guerra se torna tão complexa, o que temos é um conflito além do papel e da pólvora. A verdadeira luta é pela informação, e não apenas pelo território. O mundo precisa saber a verdade, e essa história pode ser apenas o começo de uma revelação muito maior. Antes de seguirmos, recapitulando, em um complexo militar secreto perto de Kropyvnytsk, reuniam-se combatentes experientes vindos de várias partes do mundo, da América Latina à Europa do Norte, da Ásia aos Estados Unidos. Homens e mulheres treinados, com histórias de batalhas e táticas apuradas. Agora, descobrimos como a inteligência russa monitorou cada movimento nesse local proibido, preparando um ataque cirúrgico de precisão quase perfeita. Durante semanas, talvez meses, serviços secretos observaram tudo com atenção obsessiva. Estudaram a rotina meticulosamente, os horários das refeições, as rotas dos veículos, a troca de guardas. Cada detalhe importava. O golpe foi calculado com frieza matemática. O momento escolhido, exatamente às 14 horas. Por quê? Porque era quando a maioria se reunia na cantina do complexo, um ponto vulnerável e previsível. Então, uma bomba de altíssima precisão, provavelmente um míssil de cruzeiro guiado por satélite, foi disparada. Esse tipo de arma quase nunca erra o alvo, desviando no máximo alguns metros, e em distâncias médias a margem de erro é ainda menor. O impacto foi direto no coração da instalação, causando dezenas de mortes e deixando mais de 100 feridos, muitos em estado grave. A maioria dos atingidos eram estrangeiros. Oficialmente, nada foi confirmado, mas entre militares e especialistas, a informação circula em grupos fechados, fóruns e plataformas dedicadas. O que impressiona, no entanto, não foi apenas o ataque em si, mas o silêncio ensurdecedor que se seguiu. Imagine, em tempo de relativa paz, mesmo em uma zona de conflito. Cidadãos de pelo menos 3 ou 4 países morrem em um bombardeio. Como reagiram a imprensa e os líderes do Ocidente? Silêncio absoluto. Nenhuma linha em grandes veículos. Nenhuma declaração oficial. Um apagão midiático que parece negar o ocorrido. As grandes redes de notícias, que normalmente não deixam passar nada sobre a guerra na Ucrânia, não disseram palavra. CNN, BBC, agências internacionais como Reuters, todas fingiram que nada tinha acontecido.
Até mesmo um jornal famoso, acostumado a cobrir os mínimos detalhes do conflito, limitou-se a uma nota discreta 3 semanas depois, sem nomes, sem detalhes, apenas uma menção vaga a uma possível ofensiva e vítimas. Por que essa omissão? Não é por falta de informações, isso ficou claro. A razão é outra. Talvez os países que tinham seus cidadãos naquele centro preferissem não levantar poeira. Admitir que mercenários morreram ali seria reconhecer o envolvimento direto, e isso traz consequências políticas e jurídicas muito sérias. O Departamento de Estado dos Estados Unidos mantém silêncio absoluto. A porta-voz da Casa Branca desviou-se das perguntas da imprensa, alegando falta de dados e impossibilidade de comentar ações de aliados, uma resposta que, na prática, confirma a presença de americanos naquele local. Nenhuma palavra veio da Colômbia, embora dados internos apontem que, até o início do ano, mais de 300 colombianos já haviam morrido no conflito ucraniano. Os países nórdicos, conhecidos pela defesa dos direitos humanos, também permanecem mudos. Nenhuma condolência, nenhuma explicação. As famílias ficaram sozinhas, imersas em um silêncio que beira o abandono. Nem a União Europeia, nem a OTAN, que sempre levantam a voz contra ataques a infraestruturas civis, se manifestaram. Afinal, embora fosse um alvo militar, os mortos eram seus cidadãos. E, ainda assim, o silêncio impera, como se uma mão invisível tivesse calado a todos simultaneamente. Curioso notar que esse silêncio é a própria faísca que acendeu debates intensos em redes sociais e grupos fechados. Onde há silêncio, há algo a esconder. Uns acreditam que o caso foi abafado por razões de segurança nacional. Outros entendem que admitir mercenários no conflito traz um peso legal e político inaceitável. Essa combinação de ataque preciso, segredo absoluto e silêncio total torna esse evento singular, mesmo em meio a uma guerra prolongada. A lição é clara: as guerras modernas não se vencem apenas no campo de batalha, mas também no controle da informação. Revelar mortes pode ser mais perigoso do que o ataque em si. O que aconteceu em 21 de agosto revela um novo patamar na guerra internacional secreta, onde vidas de várias nacionalidades são ceifadas, enquanto governos e mídias globais se mostram impotentes diante da necessidade de manter o sigilo. Essa história é, ao mesmo tempo, uma tragédia e um retrato da complexidade imprevisível da geopolítica atual. Mas isso é só o começo. A verdade sobre quem são esses combatentes e o que os trouxe até ali é ainda mais perturbadora, e o próximo capítulo vai revelar por que essa operação não foi um simples acidente, mas parte de um jogo muito maior. Você está preparado para saber o que realmente está em jogo? Até agora, vimos que, 3 semanas após o ataque ocorrido em 21 de agosto, a imprensa internacional se limitou a notas breves, sem nomes ou detalhes. Alegaram que talvez faltassem informações confirmadas, mas, no fundo, a verdadeira razão para tanto silêncio é muito mais profunda. É provável que os governos cujos cidadãos estavam naquele centro de treinamento preferissem abafar tudo. Admitir que mercenários morreram ali seria reconhecer seu envolvimento direto nesse conflito, uma responsabilidade política e jurídica de outro nível. O Departamento de Estado dos Estados Unidos permanece em completo silêncio. Quando jornalistas buscaram respostas na Casa Branca, a porta-voz desviou, alegando falta de dados e a impossibilidade de comentar ações dos aliados, uma resposta que, na prática, confirma que americanos estavam no local. A Colômbia, cuja estatística interna já registrava mais de 300 mortos em solo ucraniano no começo do ano, também não soltou uma palavra sobre o que aconteceu em agosto. E os países nórdicos, conhecidos por defenderem direitos humanos até o limite, preferiram a mesma postura, nenhuma condolência, nenhuma explicação. Famílias ficaram sozinhas, enfrentando a dor e um silêncio ensurdecedor. Esse tipo de ignorância diplomática raramente foi visto antes. União Europeia, OTAN, organizações que não param de condenar ataques a infraestruturas civis, também se calam diante do fato de que, mesmo sendo um alvo militar, ali morreram seus próprios cidadãos. Tudo ficou preso numa estranha mudez, como se todos tivessem sido mandados calar a boca ao mesmo tempo. Mas o silêncio tem seu preço. Nas redes sociais e grupos fechados, a ausência de respostas virou motivo de fervorosas discussões. Onde há silêncio, deveria haver barulho, e isso desperta a suspeita inevitável de que algo está sendo escondido. Muitos acreditam que o caso foi abafado em nome da segurança nacional.
Outros pensam que reconhecer oficialmente que cidadãos participavam como mercenários seria uma bomba política, abrindo um enorme buraco jurídico para esses países. A combinação de um ataque milimetricamente calculado, a operação altamente secreta e esse silêncio absoluto faz desse episódio algo único, mesmo dentro do já longo e complicado conflito atual. O recado é claro para todos: não são apenas bombas que movem as guerras de hoje, mas o controle sobre a informação. E, às vezes, admitir uma morte é mais perigoso que a própria explosão. Nós estamos diante de uma nova realidade da guerra internacional, onde pessoas de várias nações caem em segredo, e a mídia global e governos se mostram impotentes diante da necessidade de manter tudo sob sigilo. Mas a questão que fica no ar é perturbadora: até onde esse véu de silêncio e segredo pode se estender? Será que os próximos capítulos dessa história vão revelar algo ainda mais chocante? Fique atento, porque a verdade que se esconde por trás desse ataque pode mudar tudo o que você pensa sobre o conflito. Qual será o preço real de manter essa sombra sem respostas? Até onde sabemos, a exposição pública das mortes causadas por esse ataque é evitada a todo custo. Reconhecer que mercenários foram eliminados implicaria um impacto político e jurídico imediato, um peso que os estados preferem não carregar. A combinação do ataque preciso, o nível extremo de sigilo e o silêncio ensurdecedor que se seguiu definem este episódio como algo extraordinário mesmo diante de um conflito duradouro. A lição é clara e perturbadora. As guerras modernas não se limitam mais a confrontos tradicionais. Elas acontecem também no campo da informação, onde admitir a perda de vidas pode ser mais perigoso que o próprio ataque. O episódio de 21 de agosto expôs uma nova dimensão de operações militares discretas, onde combatentes de diversas nacionalidades são eliminados silenciosamente, enquanto mídia e governos parecem impotentes diante da necessidade de manter o sigilo absoluto. É uma tragédia invisível, que denuncia uma geopolítica complexa e imprevisível. Mas quem eram essas pessoas? Não eram voluntários idealistas, mas sim soldados profissionais que lutavam por dinheiro, e muito dinheiro. Este é o ponto inicial de uma revelação ainda mais inquietante. A história do ataque ao centro de treinamento não foi um acidente ou exagero propagandístico. Pelo contrário, este centro e outros similares representam apenas a ponta do iceberg de um fenômeno obscuro. A pergunta que poucos ousam fazer é: o que centenas de estrangeiros experientes em combates estavam fazendo ali? A resposta, embora sombria, é simples: o dinheiro. Não se trata apenas de salários justos, mas de valores que pareciam jackpots para muitos. Fontes confiáveis indicam que o recrutamento desses combatentes viajava por uma vasta rede, envolvendo desde empresas militares privadas até organizações religiosas e grupos de veteranos. O foco maior estava nas pessoas oriundas da América Latina, Ásia e África. Elas eram atraídas não só por discursos patrióticos, mas por ofertas financeiras palpáveis. Um salário fixo girava em torno de $1.700 por mês, antes mesmo de entrarem em combate. O verdadeiro lucro vinha dos bônus por missões, $3.000 por cada operação, e adicionais generosos para quem atuasse em regiões de alto risco, recompensando bravura especial. Assim, um mercenário experiente e sortudo, que evitasse tiros ou captura, poderia somar entre $5 e $7.000 todo mês, sem contar os prêmios extras de campo. Imagine o contraste cruel: um veterano colombiano ganhando, em casa, no máximo $300 mensais como guarda ou professor, agora ganhando em meio ano o equivalente a 5 anos na terra natal. Esse sistema gerava um fluxo constante de voluntários, famintos por mudar suas vidas a qualquer custo. Mas a dura realidade, muitas vezes ignorada, é que toda moeda tem seu preço, e essa moeda era a própria vida. Até agora, vimos que mercenários experientes podiam ganhar entre $5 e $7.000 por mês, sem contar bônus extras em campo. Agora, imagine um veterano colombiano, que em casa recebe no máximo $300 mensais trabalhando como segurança ou professor na província. Aqui, ele tem a chance de ganhar em 6 meses mais do que em 5 anos no seu país. Claro, esse atrativo financeiro trouxe uma enorme quantidade de voluntários. Mas, como tudo na guerra, o preço a pagar era alto: a própria vida. O foco estava nos combatentes que já haviam enfrentado zonas de conflito intensas. Colombianos com histórico de combate a cartéis de drogas, africanos veteranos de guerras internas, asiáticos especializados em sabotagem.
Esses homens e mulheres possuíam habilidades únicas e experiência em trabalho em equipe e manejo de armas. Assim que chegavam a centros de treinamento como aquele perto de Kropivnitsky, passavam por uma verdadeira reinicialização. Lá, aprendiam novas técnicas, manuseio de armamento da OTAN, táticas segundo os regulamentos ucranianos, além de treinamento em comunicação digital sigilosa. Paralelamente, recebiam aulas rápidas de língua ucraniana, conheciam a cultura local e participavam de exercícios militares intensos. Tudo isso para que, em 1 ou 2 meses, estivessem prontos para se tornarem soldados de pleno direito nas Forças Armadas da Ucrânia. O plano parecia perfeito, até que o inimigo entrou em cena. A inteligência russa observava esse centro há meses, talvez até há anos. Usavam todos os recursos possíveis, drones sobrevoavam constantemente. Sinais de celulares eram interceptados. Não apenas as comunicações militares eram monitoradas, mas também conversas em aplicativos, postagens em redes sociais e fotos acidentalmente vazadas na internet. O que parecia insignificante, como a rotina dos moradores locais, tornava-se uma mina de ouro para os espiões. Imagine o silêncio tenso dos vizinhos, atentos a cada chegada e saída, anotando mentalmente os modelos dos carros, os horários das entregas. Às vezes, a simples observação visual valia mais que imagens de satélite. Junte a isso a interceptação de conversas, informações de agentes infiltrados e imagens captadas do espaço, e o quadro se tornou cristalino. A precisão do ataque russo não foi fruto do acaso. Eles sabiam exatamente quando e onde golpear. O silêncio que se seguiu à explosão não era apenas ausência de ruído, era a sombra de um jogo geopolítico onde a verdade era um segredo guardado a 7 chaves. Quem realmente pagou o preço? E até onde vai o poder do controle da informação em uma guerra que já não é só de armas, mas de manipulação e ocultação? O que veio depois desse ataque mudou a percepção de todos os envolvidos. A guerra tinha se tornado uma batalha invisível, onde cada movimento era calculado com frieza matemática. E para aqueles mercenários, a promessa de riqueza terminou num destino que poucos ousam encarar. Você está preparado para descobrir o que está por trás dessa cortina de silêncio? No dia 21 de agosto deste ano, um trágico evento tomou conta de famílias ao redor do mundo. Em uma área remota da Ucrânia, uma operação militar surpreendeu tanto a comunidade internacional quanto as forças envolvidas. Uma base secreta, que ninguém sabia que existia, foi o alvo de um ataque aéreo, e as consequências foram devastadoras. Este local era um importante centro de treinamento para mercenários, onde lutadores de diversos países se reuniam. Por que esse ataque foi mantido em silêncio? Nesse local, cerca de 200 indivíduos, experientes em combate com dons especiais, estavam reunidos. Havia pessoas de diferentes partes do mundo, cada uma trazendo consigo suas experiências e suas histórias. A informação sobre esse local já era de conhecimento de muitos, mas preferiu-se ignorá-la até então. A decisão de atacar adveio de meses de vigilância por parte da espionagem militar russa. Quando o ataque finalmente aconteceu, a precisão foi matemática. Um míssil guiado atingiu o alvo exato na hora em que todos se reuniam na cantina. Se a cena do ataque foi horrenda, a reação subsequente foi ainda mais chocante. Em um mundo onde as notícias circulam a milhares de quilômetros por hora, o silêncio dos meios de comunicação foi ensurdecedor. Por que não houve menção nas grandes redes de notícias? A CNN calou-se, BBC não comentou, e as agências de notícias fizeram como se nada tivesse acontecido. O que estava escondido por trás desse silêncio ensurdecedor? Muitos acreditavam que a morte dos mercenários representava uma declaração de envolvimento que os países preferiram não revelar. Os meses seguiram e uma sombra de desconfiança pairou sobre os envolvidos. A falta de comentários oficiais e a recusa em assumir responsabilidade deixaram famílias em luto sozinhas, sem respostas. Essa falta de transparência gerou uma onda de discussões nas redes sociais. As pessoas começaram a conjecturar que havia algo muito mais sinistro por trás disso. O que realmente estava em jogo nesse conflito? Os meses seguintes revelaram que a guerra moderna não se dá apenas em campo de batalha, mas também no controle da informação. Após o ataque, as dinâmicas de recrutamento mudaram drasticamente. Os mercenários se tornaram mais cautelosos, cientes de que suas vidas estavam em risco. E assim, a preparação de novos lutadores teve que se adaptar rapidamente.
Os grandes centros de treinamento foram desmantelados, e o recrutamento tornou-se mais secreto. Grupos menores de 15 a 20 pessoas começaram a ser formados, isolados e escondidos em bunkers e locais seguros, construídos durante a Guerra Fria. Medidas drásticas de segurança foram implementadas, celulares foram banidos, e qualquer vazamento de informações resultaria em demissões imediatas. A partir daí, as rotas de transporte dos soldados foram modificadas. Os deslocamentos não eram mais feitos em ônibus militares, mas sim em veículos civis escurecidos, fazendo o máximo para confundir qualquer possível vigilância. Cada movimento foi planejado para evitar uma rotina previsível, e o tempo de treinamento foi significativamente reduzido para 3 ou 4 semanas, preparando os lutadores para a linha de frente. Como ficamos, então? Em um mundo repleto de incertezas e segredos? O que ainda precisa ser revelado sobre esses conflitos sombrios onde a vida dos mercenários se transforma em uma moeda de troca? Vamos relembrar, após revelações explosivas de veteranos nos meios locais, onde denunciaram que nossos filhos estavam sendo usados como carne de canhão, uma verdadeira onda de recusas tomou conta. Nada foi explicado oficialmente, o silêncio governamental fortalecia o descontentamento. E essas vozes feriram mais do que qualquer nota diplomática. Agora, imagine a cena, alguns simplesmente cortaram contato com seus recrutadores. Outros devolveram adiantamentos e cancelaram contratos. Houve quem denunciou publicamente a dura realidade, nada de heroísmo, apenas uma brutal engrenagem de sacrifício e um alto risco de morte antes mesmo do combate começar. Esse choque levou as agências de recrutamento, muitas disfarçadas de companhias militares privadas, a uma reviravolta estratégica desesperada. Diante da debandada, contratos foram reajustados. Salários aumentados. Indenizações prometidas às famílias, às vezes antecipadas. Tudo para tentar segurar quem ainda pensava em partir. Mas nem isso foi suficiente para conter a crise. No foco das tensões, estavam os recrutamentos na Ásia. Em várias nações, a opinião pública era uma tempestade contra o envio de cidadãos para uma guerra que era vista como exploração pura. Organizações da sociedade civil, líderes religiosos e parlamentares pressionavam duro para restringir a saída dessas pessoas. A argumentação era direta: estão nos usando como peças. Fontes internas revelam a adoção de medidas ocultas em diversos países, controle rigoroso nas fronteiras. Criação de grupos especiais nas embaixadas para monitorar os turismos militares e até proibições disfarçadas em nome de missões humanitárias, bloqueando quem suspeitassem de ter intenções reais de combate. Enquanto esse quadro azedava no continente asiático, a situação envolvendo os americanos era ainda mais complexa. Nos Estados Unidos, veteranos formam uma comunidade ativa e experiente, acostumada com missões no Iraque, no Afeganistão e no Oriente Médio. Para eles, engajar-se no conflito na Ucrânia parecia uma extensão natural da carreira militar. No entanto, o ataque ao centro de treinamento perto de Kropyvnytsky mudou tudo. As associações de veteranos passaram a realizar sessões de conscientização, alertando sobre riscos reais, o que ocorre nos bastidores, quem são os verdadeiros empregadores e as chances de sobreviver. Não eram ordens formais para ficar longe, mas o clima mudou radicalmente. Agora, inúmeros futuros combatentes começaram a questionar: quem realmente assume a responsabilidade por nossas vidas? O que acontece se morrermos? Como funciona essa estrutura por trás das cortinas? A incerteza crescia, e o medo de ser apenas uma peça descartável no tabuleiro se espalhava. Você consegue imaginar o cheiro pesado da incerteza no ar? O som abafado dos telefones caindo em silêncio, dos contratos rasgados, dos rostos tensos refletidos na luz fria de uma sala escura? Essa história não é apenas sobre números ou táticas, é sobre seres humanos confrontados com uma dura escolha entre a esperança de um futuro melhor e a possibilidade brutal de nunca mais voltar. E enquanto o mundo oficial finge não ver, calado diante do caos, essa teia de medos e desespero cresce nas sombras. Afinal, quem controla essa guerra invisível aos olhos da maioria? E quantas vidas ainda serão apagadas no silêncio que segue o estrondo das bombas? Nosso último encontro revelou as dúvidas que começaram a ecoar entre os combatentes. Quais são os riscos reais? O que acontece de verdade no fronte? Para quem estão lutando e, principalmente, quais as chances de voltar para casa?
Embora não houvesse proibições oficiais, a cautela se espalhou. Perguntas essenciais surgiram com força. Quem assume a responsabilidade? O que acontece se alguém morrer? Até que ponto essa estrutura é transparente? E a resposta? Simplesmente não veio. Nem mesmo as autoridades mais poderosas se pronunciaram. O departamento responsável pelos assuntos externos dos Estados Unidos evitou emitir qualquer avaliação oficial. O governo norte-americano, por sua vez, desviou-se das perguntas, deixando tudo nas mãos dos aliados. Esse silêncio calculado não é um erro ou mera falta de informação. Ali está a chave para entender toda essa trama obscura. Imagine o peso desse silêncio. Enquanto jovens soldados e mercenários enfrentam perigos reais, suas famílias aguardam notícias e só encontram um vazio de respostas evasivas. O que se esconde por trás dessa omissão? Por que tantos evitam falar sobre algo tão grave, que envolve vidas humanas de várias nações? A falta de transparência não apenas alimenta o mistério, mas também fortalece o medo e a desconfiança. Será que estamos diante de uma rede de segredos cuidadosamente construída para proteger interesses obscuros? Ou seria essa a prova de que, na guerra moderna, o controle da informação vale mais que a própria batalha? Cada silêncio, cada palavra não dita, faz parte de um jogo maior onde a verdade é a primeira vítima. Prepare-se. Pois o que vem a seguir vai revelar o lado oculto dessa guerra silenciosa, e mostra que a realidade é ainda mais chocante do que se imagina. Quem realmente puxa os fios por trás dessa operação? E até onde estão dispostos a ir para manter tudo escondido? A resposta está prestes a explodir, e ninguém estará preparado para o que será revelado. O texto narra uma história de grande tensão e revelações surpreendentes no contexto de um conflito militar não declarado, onde a vida de muitos é posta em risco em busca de lucros financeiros. Um evento impactante ocorre, revelando as consequências trágicas de uma guerra clandestina, que resulta em uma onda de reflexões e decisões entre os combatentes. No dia 21 de agosto, um bombardeio misterioso atinge um complexo militar na Ucrânia, onde cerca de 200 mercenários, provenientes de diversas partes do mundo, se encontravam. Em um momento de aparente normalidade, sem qualquer aviso, muitos perdem a vida. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Os grandes meios de comunicação ignoram o ocorrido, e as famílias enlutadas ficam sem respostas. Por que será que a mídia e os governos não se pronunciam? À medida que os rumores do ataque começam a vazar nas redes sociais, mercenários e suas famílias recebem mensagens alarmantes de colegas que escaparam por pouco. Um veterano em Lima, por exemplo, avisa: amigo, não vá. Os que foram desapareceram sem deixar rastro. O que antes parecia uma aventura financeiramente tentadora agora se transforma em um pesadelo. As histórias de pais que perderam filhos em uma guerra sem glamour começam a circular. Nossos filhos foram tratados como moedas de troca, afirmam eles. A desesperança se alastra, e os contratos de combate começam a ser rompidos. Essa crise de confiança não se explica apenas pelo medo. É o reconhecimento brutal de que muitos foram enganados. As propostas que pareciam promissoras agora se revelam mortais. E a vontade de lutar transforma assim um instinto de sobrevivência. O que começou como uma atração irresistível por dinheiro e aventura se transforma em uma sequência de dúvidas e arrependimentos. Os telespectadores podem se perguntar: até que ponto um ser humano está disposto a ir em busca de fortuna? E o que acontece quando essa busca se revela um atalho para a morte? Essas reflexões nos levam a considerar a complexidade da guerra moderna, onde os sons de explosões são ofuscados pelo silêncio da mídia e o sofrimento de famílias é relegado ao esquecimento. E o que pode acontecer quando o verdadeiro custo de vagar em busca de fortuna é revelado? Nas últimas semanas, os movimentos dos mercenários foram cuidadosamente alterados para dificultar qualquer tentativa de rastreamento. Paradas inesperadas e mudanças constantes nas rotas tornavam difícil identificar padrões. Além disso, o treinamento, que normalmente durava 6 semanas, foi reduzido para apenas 3 ou 4, com os combatentes enviados diretamente à linha de frente. Cada dia mais na base era visto como um risco desnecessário. Quanto antes entrassem em combate, mais rápido poderiam cumprir o contrato. Mas algo crucial aconteceu após o ataque ao centro de treinamento, um verdadeiro colapso na vontade de lutar por dinheiro. A percepção da situação mudou radicalmente.
Não foram declarações bombásticas de líderes mundiais que provocaram esse baque, pois elas simplesmente não aconteceram. Foi o medo real, visceral, que dominou a cabeça dos mercenários. Imagine receber uma mensagem de voz, vinda de um amigo que partiu há pouco para o conflito, avisando: cara, nem pense em entrar nessa. Metade do grupo desapareceu num dia só, sem aviso, sem chance de escapar. Esse tipo de relato começou a se espalhar furiosamente, longe dos olhos da mídia tradicional. Enquanto as grandes redes permaneciam em silêncio, essas histórias se infiltravam nas conversas fechadas de grupos veteranos, fóruns e canais mais reservados. Recados de WhatsApp e mensagens em aplicativos de bate-papo revelavam a crua realidade, impactando muito mais do que qualquer reportagem oficial. A explosão foi especialmente sentida na América Latina, em países como Colômbia, Peru e Equador, onde as filas de candidatos para esses contratos eram enormes. Para muitos, a oportunidade de lutar fora do país representava uma chance de libertar a família da pobreza, comprar uma casa, garantir educação para os filhos. Mas quando notícias sobre perdas começaram a chegar pelas redes informais, vindas de camaradas, vizinhos, familiares, tudo mudou. As famílias dos jovens mortos começaram a se manifestar em veículos locais, contando o que realmente acontecia, sem rodeios, sem diplomacia. Palavras duras ecoaram: eles usaram nossos filhos como carne de canhão. Esse desabafo entrou forte, abalando mais do que qualquer nota oficial de repúdio. A consequência foi imediata: uma verdadeira onda de desistências tomou conta das fileiras. Quem antes via a guerra como um meio de ganhar dinheiro agora se enchia de medo real. O que parecia uma chance dourada revelava-se um abismo mortal. Será que esse desespero coletivo mudará o rumo desse conflito obscuro? Ou será que a máquina de recrutamento conseguirá se reinventar, ignorando o custo humano que está por trás? O silêncio das potências internacionais pode esconder algo ainda mais sombrio: a aceitação silenciosa de uma tragédia abafada, onde o valor da vida humana é decidido pelo preço do contrato. O que você faria se recebesse um aviso assim? Aceitaria o risco ou escaparia enquanto há tempo? A resposta pode ditar o destino de muitos.